Olá e bem-vindo ao seu sumarizador do livro de Vook.pt. O livro que vou resumir para vocês hoje se chama Hábitos Atômicos e seu subtítulo é Um método fácil e comprovado para criar bons hábitos e acabar com os maus. Quão importantes são os hábitos para uma pessoa? O autor deste livro, James Clear, escreveu este livro porque percebeu o incrível poder dos hábitos. Você poderia dizer que o hábito o salvou das dificuldades da vida. Durante o segundo ano do ensino médio, Clear foi atingida no rosto por um taco de beisebol entre os olhos. O violento impacto deixou rachaduras por todo o rosto e deixou seu cérebro gravemente inchado. Após a cirurgia, ele sofria de deficiência visual e convulsões constantes. É importante saber que Clear joga bola desde os 4 anos de idade e seu sonho sempre foi jogar em uma liga profissional de beisebol. No entanto, uma lesão o impediu de treinar por um longo período e ele acabou ficando de fora da seleção nacional. Ele voltou ao beisebol na segunda metade da faculdade e foi selecionado como um dos 33 atletas do país para se juntar à equipe da National Sports Entertainment Television Network. Após a formatura, ele foi premiado com a Medalha do Presidente, a maior honra dada a um aluno da universidade. Como ele poderia se recuperar de tal fracasso? Por hábito. É por isso que ele quis escrever este livro para apresentar seus métodos de construção de hábitos a mais pessoas, para que possam usá-los para se tornarem mais fortes. Ele também fundou a Academia de Hábitos. Mais de 10.000 alunos de pós-graduação, incluindo gerentes, professores e muitas empresas da Fortune 500, enviam seus funcionários para sua academia para aprender mais. Sabendo quantos hábitos são importantes, como podemos mudá-los? Essa é provavelmente a pergunta que mais preocupa as pessoas. Afinal, a primeira reação pode exigir muita força de vontade. Mas o autor argumenta que mudar hábitos não é tão difícil quanto pensamos, e que não é porque nos falta força de vontade, mas porque estamos usando os métodos errados. Muitas pessoas que querem construir hábitos tendem a estabelecer metas. Por exemplo, para desenvolver o hábito da leitura, muitas pessoas fazem um plano de leitura de quantas páginas querem ler por dia e por quanto tempo, mas desistem depois de alguns dias. Então, qual método funciona melhor? Os autores dizem que, para mudar hábitos, você não precisa se concentrar em seus objetivos, mas em sua identidade, em quem você quer ser. Portanto, a maneira mais eficaz de desenvolver o hábito da leitura não é estabelecer um cronograma de leitura, mas tornar-se um leitor ávido. Ao mudar nossa percepção de quem somos, respondemos a essa identidade e lemos mais para reforçá-la. Portanto, para mudar seus hábitos, comece com sua identidade, não com seus objetivos. Como exatamente podemos mudar isso? O autor tem 2 sugestões para nós. Comece com pequenos hábitos. Em seguida, criamos um modelo de 4 etapas para a formação do hábito: desistir, desejar, responder e recompensar. A seguir, dividirei este livro Controle de Hábitos em 2 partes. A primeira parte começa com a primeira sugestão do autor: por que os pequenos hábitos são importantes. Na segunda parte, vamos nos concentrar em um modelo de 4 etapas para mudar seus hábitos de leitura. Vamos começar explicando por que os pequenos hábitos são importantes. Todos nós sabemos que os hábitos são importantes, mas muitas vezes nos concentramos apenas nos hábitos grandes e óbvios e ignoramos os hábitos pequenos e sem importância, e eles nos fazem sentir muito menos. Acho que isso não vai me afetar. Por exemplo, a maioria das pessoas que deseja adquirir o hábito de acordar cedo pretende acordar às 6 horas, independentemente da hora em que foi dormir na noite anterior. Mas poucas pessoas dizem que seu objetivo é simplesmente acordar 5 minutos mais cedo do que ontem e, gradualmente, atingir seu objetivo de acordar às 6 horas. Para muitos noctívagos, acordar às 20 horas ou 21 horas todos os dias e de repente acordar às 6 horas pode ser difícil. Mesmo que eu tente acordar o mais cedo que quiser e durma 2 ou 3 dias, acordo no 4º dia e já passa das 20 horas. Mas se você mudar de humor e acordar 5 minutos mais cedo todos os dias do que no dia anterior, será mais fácil acordar mais cedo. Vá para a cama 5 minutos mais cedo no primeiro dia e acorde 5 minutos mais cedo no outro, e depois de algumas semanas acordar às 6 horas não será tão difícil. Todos nós já ouvimos o ditado: Roma não foi construída em um dia, mas quando se trata de realmente fazer algo, sempre há a ilusão de que você pode fazer tudo de uma vez. Por exemplo, se você quer perder peso, pode parar de jantar. Se você quer escrever um livro, ele sugere escrever 10.000 palavras por dia, ou 1.000 palavras por hora, o que não parece impossível. Você está sempre lutando por uma mudança visível. Eu sinto que esta é a única maneira de abordar o sucesso. No entanto, esta abordagem é geralmente insustentável. Como resultado, dizem os autores,
Tendemos a nos concentrar nos momentos de grande mudança e ignorar as pequenas mudanças invisíveis por trás deles. Subestimamos o poder do tempo. O autor também cita o exemplo de Dave Brailsford, que foi contratado pela British Cycling Association em 2003 como diretor de performance. O órgão esportivo é o órgão regulador do ciclismo profissional no Reino Unido. Qual era a situação dos ciclistas profissionais na Inglaterra na época? Deixe-me mostrar alguns números para você ter uma ideia. Quase 100 anos atrás, entre 1908 e 2003, apenas um ciclista britânico ganhou uma medalha de ouro olímpica. Seu desempenho no Tour de France foi ainda pior, ele não ganhava uma medalha há 110 anos. Além disso, o Tour de France é também a maior corrida internacional de ciclismo profissional do mundo, realizada todos os verões. Mas em mais de 100 anos de corridas anuais, a equipe britânica de ciclismo ainda não conquistou uma medalha. Mas tudo mudou completamente quando Brailsford assumiu como diretor de performance. Apenas 5 anos depois, nas Olimpíadas de Pequim em 2008, a equipe britânica conquistou 8 das 14 medalhas de ouro em mountain bike e ciclismo. Isso é mais do que nos últimos 100 anos. Não foi por acaso que 4 anos depois, em Londres, ela se saiu ainda melhor, quebrando 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. O Tour de France também teve um bom desempenho, com exceção de 2014, quando a Itália conquistou o título, mas o piloto britânico venceu 6 anos de 2012 a 2018. Você pode se perguntar como eles de repente fizeram um retorno tão espetacular e ganharam um título mundial após o outro. Qual é o método de treinamento mágico deste treinador? O método de treinamento de Brailsford é chamado de estratégia de convergência de lucro marginal. Parece impressionante, mas, francamente, trata-se de encontrar maneiras de melhorar cada pequeno detalhe. Até que horas? Os pneus são limpos com álcool para melhorar a tração. A roupa do piloto também deve caber bem e deve usar shorts de corrida para manter os músculos do piloto em uma temperatura ideal durante a condução. Também testamos diferentes tecidos antes de decidir por uma roupa de corrida para reduzir a resistência do vento para os pilotos que estão começando. O interior do caminhão da equipe já foi pintado de branco para facilitar a visualização da poeira. Poeira em seu caminhão é normal, mas poeira em sua motocicleta pode afetar sua funcionalidade. Todas as peças dessas motos são especialmente ajustadas e é importante entender que pequenas mudanças podem afetar o desempenho ideal da moto e, em última análise, afetar o desempenho de nossos concorrentes. Mesmo esses detalhes sutis chamam a atenção de sua equipe. Como sabemos, o resultado final é que melhorar cada pequeno detalhe ajudou esse time inglês pouco conhecido a vencer repetidas vezes. Cada pequena melhoria tem um impacto muito maior do que pensamos. O que é aquilo? Se você pensar bem, verá que nossa vida não é uma coleção de pontos, mas uma curva que cresce exponencialmente. Embora sucessos e fracassos apareçam repentinamente em momentos críticos e pareçam desaparecer, eles na verdade começam a se acumular com o tempo. Algum dia esse tempo aparecerá diante de você. O autor usa uma analogia no livro para afirmar que o processo é como um avião ajustando seu curso. Imagine que você está em um avião de Los Angeles agora. Basta ajustar o nariz do avião 3,5 graus ao sul e em algumas horas você estará em Washington em vez de Nova York. Claro, a diferença entre os dois locais é de 360 quilômetros. Mesmo sabendo da importância dos pequenos hábitos, pode parecer difícil implementá-los para criar bons hábitos e mudar hábitos ruins. Como esses hábitos são tão pequenos, geralmente demoram muito para ver os resultados. Mesmo que você coloque $1.000 no banco todos os meses, pode não ser um milionário e preferir gastá-lo. Acordar cedo 3 dias seguidos não significa que você receberá uma promoção ou ganhará dinheiro imediatamente. Hoje não vou brincar com meu laptop ou ler um livro por meia hora antes de ir para a cama. Você não pode se tornar um especialista imediatamente. A falta de resposta oportuna desencoraja a ação. E mesmo que você cerre os dentes por um tempo e ainda não veja nenhuma mudança, é um grande golpe, e você inconscientemente pensa que seus esforços foram em vão, ou que mesmo a menor mudança aconteceu. Persistir. Como podemos desenvolver pequenos hábitos de forma mais eficaz? Os autores sugerem que a melhor maneira de mudar hábitos é focar em sistemas, em vez de estabelecer metas. É um pouco abstrato, então vamos dar um exemplo. Se você é um empreendedor e seu objetivo é lucrar, este sistema permite que você teste suas ideias de produtos, contrate pessoas e as coloque no mercado. Se você fizer tudo certo, poderá lucrar e atingir seus objetivos. Alcançar. O que acontece se você apenas definir uma meta? Você descobrirá que formar hábitos ainda é muito difícil. Por exemplo, quando eu estava na escola,
Estabeleci metas para me motivar a estudar muito todos os dias ou prometi a mim mesmo correr na esteira por 20 minutos antes do intervalo se quisesse continuar trabalhando. Fora. Esses objetivos não se refletiam nos hábitos de aprendizado e treinamento. Mas quando paramos de nos concentrar em um único objetivo e, em vez disso, nos concentramos em todo o sistema, subconscientemente desenvolvemos hábitos. Porque depois de definir uma meta, você quer alcançá-la e não fica feliz se não o fizer, mas pode levar muito tempo. Em outras palavras, o tempo que leva para definir uma meta e alcançá-la não o deixa realmente feliz. O processo de alcançar a linha de chegada é como uma corrida, e somente quando você alcança a linha de chegada pode desfrutar do sucesso instantâneo. Mas você também não pode continuar correndo. Porque a corrida acabou e não há razão para continuar tentando. Focar no sistema muda tudo. Toda vez que você progride, imediatamente se sente feliz e motivado para continuar. Você já deve ter ouvido falar do efeito volante. Além disso, alguém escreveu um livro sobre isso chamado The Flywheel Effect. Você empurra a roda na mesma direção repetidamente para girá-la, o que é um pouco difícil no começo. Mas depois de um tempo a roda gira e fica lenta. Você não precisa se esforçar muito, você está apenas girando. O processo de mudança de hábitos é o mesmo. No começo, você tem que trabalhar duro para manter as rodas girando. Mas depois que você faz isso, fica cada vez mais fácil. E quando você muda todos esses pequenos hábitos se somam e você percebe que sua vida é completamente diferente do que costumava ser. Em outras palavras, grandes mudanças não acontecem de uma só vez, mas pequenas mudanças se somam com o tempo. Portanto, o mais importante para mudar seus hábitos é continuar fazendo pequenos esforços em vez de focar em um grande objetivo. Dito isso, como um pequeno esforço, passemos a outra sugestão do autor. A ideia é criar um modelo de construção de hábitos em 4 etapas: pergunte, espere, responda e recompense. Esses 4 passos correspondem às 4 leis da modificação do comportamento, então vamos passar por eles um por um. O primeiro passo é identificar as letras. Verdade seja dita, toda mudança decorre da diferença entre o que é e o que se espera, e só queremos mudar se não estivermos satisfeitos com isso. Isso não é difícil de entender, mas muito mais difícil de colocar em prática. Usamos instintivamente maneiras familiares de resolver problemas, mas elas são tão familiares que muitas vezes não as percebemos. Sem ajustes conscientes, nossos corpos entram em modo automático e lidam com os problemas da mesma maneira. Por exemplo, se você acordar às 8 horas todos os dias, com o tempo descobrirá que seu relógio biológico se desenvolve ao acordar naturalmente nessa hora todos os dias sem um despertador. No entanto, há dias em que tenho que acordar cedo para pegar um voo e me obrigo a acordar cedo ajustando vários alarmes na noite anterior. Este sinal é como um despertador. Tomar ações automáticas inconscientemente nos lembra que é hora de mudar. O que devo fazer exatamente? Há muitos conselhos neste livro, mas eu os reduzi a 3 pontos. Primeiro, você precisa saber exatamente qual hábito deseja mudar. Você só pode mudar seus hábitos se estiver ciente deles. Este livro oferece uma pequena maneira de criar um painel de hábitos. Você pode listar todos os seus hábitos diários, compará-los com essa lista e se perguntar se são hábitos bons ou ruins. Você pode inserir um sinal de mais para bons hábitos, um sinal de menos para maus hábitos e um sinal de igual se quiser mantê-los. A propósito, todos nós queremos desenvolver bons hábitos e quebrar maus hábitos. No entanto, o autor fez uma observação particularmente interessante ao apontar que não há diferença entre bons e maus hábitos, apenas se eles funcionam ou não. À primeira vista, pode parecer estranho que existam hábitos bons e hábitos ruins. Dormir cedo e acordar cedo todos os dias é um bom hábito, mas dormir tarde é um péssimo hábito. Mas isso não. Os seres humanos geralmente se enquadram em 2 categorias, cotovias e corujas. Enquanto as cotovias são especialmente enérgicas pela manhã, as corujas são o oposto, mais focadas à noite. Além disso, ir para a cama cedo e acordar tarde é muito diferente de ir para a cama e acordar tarde, e não há evidências médicas de que a qualidade do sono seja mais importante do que adormecer ou acordar. Portanto, os hábitos não podem ser generalizados como bons ou ruins. A única maneira de determinar se um hábito é bom ou ruim é analisar a que propósito ele serve e se é melhor para você. Depois de conhecer os hábitos que deseja mudar, você pode começar a praticá-los. O autor afirma que muitas vezes nos falta motivação, mas falta um plano claro. Por exemplo, se você quiser adquirir o hábito de acordar cedo, em vez de apenas escrever levantar cedo e ir para a cama,
Escreva quando, onde, o que e como. E os maus hábitos? Podemos falar sobre maus hábitos. Por exemplo, se quiser parar de comer junk food, antes de comer batatas fritas, diga a si mesmo: quero batatas fritas, mas elas me engordam e não são saudáveis. Base científica. Sabemos que o hemisfério esquerdo é responsável pela linguagem e pela lógica. Quando você diz uma frase, seu cérebro processa e constrói informações, traduzindo reações subconscientes em ações conscientes para lembrar quem você é. Dividir. Este momento, os autores também alertam contra a mudança gradual de hábitos. Você pode ter muitos hábitos que deseja mudar, mas não consegue se imaginar mudando todos de uma vez. Isso ocorre porque nossos corpos dependem de caminhos menos cansativos do que seguir padrões de comportamento semelhantes. Tentar mudar os hábitos que energizam seu corpo ou mudar vários hábitos de uma vez pode não mudar nada. A construção de hábitos é uma maneira poderosa de tentar mudar hábitos diferentes. Depois que um novo hábito é formado, você pode construí-lo para criar novos hábitos. As ações não são isoladas, então as pessoas sempre encontram maneiras de fazer conexões entre elas. Por exemplo, se você tem o hábito de acordar cedo, pode sentar e meditar por 5 minutos e sobrepor sua rotina de meditação à rotina de despertar. Os hábitos que você desenvolve servem como despertadores que lhe dizem o que fazer a seguir. Dessa forma, você se lembrará do hábito que deseja mudar, mas não precisará se esforçar para mantê-lo. Além de fazer alterações proativamente, existe uma maneira fácil de fazer alterações usando um ambiente externo. O autor chama isso de design ambiental. Portanto, se você deseja desenvolver um bom hábito, tente criar as circunstâncias que o estimulem. Se deseja quebrar um mau hábito, tente separá-lo das circunstâncias específicas que o criaram. Quanto mais melhor. Por exemplo, se desliga o telemóvel antes de se deitar e quer adquirir o hábito de ler um livro antes de se deitar, coloque primeiro o telemóvel sobre a mesa ou leve-o para outro quarto e leia o livro que pretende para ler. Você pode colocar um livro sobre ele. Configurar uma mesa de cabeceira para que você possa ler antes de dormir tornará a leitura um hábito quando as distrações acabarem. O autor também enfatiza que se pode mudar hábitos, mas não se pode esquecê-los. Em outras palavras, uma vez que um hábito é formado, ele nunca desaparece. Mesmo que você substitua velhos hábitos por novos, velhos hábitos podem reaparecer se as condições forem adequadas. Considere o mesmo exemplo anterior. Mesmo que você tenha o hábito de ler um livro antes de dormir, um dia, sem saber, cobrirá seu celular com um livro. Você provavelmente começou a mexer no telefone em vez de pegar um livro e ler. Porque o cérebro gosta de informações simples e fáceis de entender, e um livro é muito mais complexo do que os trechos do seu celular. Depois que o sinal é estabelecido na primeira etapa, a ação é executada na próxima etapa. Como podemos tornar a mudança menos difícil e conseguir que as pessoas estejam dispostas a mudar? Para fazer isso, você precisa explorar o poder interior de suas emoções. O autor chama o segundo estágio de desejo e nos impulsiona a mudar. O desejo humano mais profundo é reduzir a incerteza e colher recompensas. H para afastar o mal. Portanto, se você deseja mudar seus hábitos, deve tornar seus novos hábitos mais atraentes. Especificamente, transformar bons hábitos que você deseja aprender em recompensas e maus hábitos que deseja aprender em perdas. Como você pode tornar seus hábitos mais atraentes? Ao ver batatas fritas ou chá com leite, você pode se perguntar por que não pode deixar de atacar. Pense na sensação de comer batatas fritas, douradas por fora, crocantes por dentro e deliciosas. Nesse momento, seu corpo libera automaticamente uma substância chamada dopamina que te deixa feliz. Na verdade, a dopamina é a chave para tudo que nos fascina, e agimos quando queremos nos sentir felizes e sentir alegria. E recompensas ainda mais fortes são previstas do que receber recompensas. Muitas vezes todos nós sentimos que gostamos especialmente de algo, trabalhamos muito para merecer, abrimos mão de tudo para conseguir, mas quando realmente conseguimos, a alegria está lá e pode ser nos últimos 3 ou 2 dias. Portanto, precisamos tornar nossos hábitos desejáveis e torná-los mais atraentes, aumentando a produção de dopamina. Você pode combinar bons hábitos e hobbies que deseja desenvolver. A negociação não é difícil se você espera ser recompensado mais tarde. A rede de televisão americana ABC usou esse método para criar o hábito dos espectadores de assistir às séries de TV no horário. Como foi? Ele incentiva os espectadores a fazer sua própria pipoca na frente da TV nas noites de quinta-feira, beber e ter uma noite relaxante e divertida em frente à TV. Por esse motivo, os programas de TV das noites de quinta-feira são associados ao prazer da pipoca e do vinho tinto. O mesmo vale para abandonar maus hábitos.
Precisamos entender que mudar velhas formas de pensar e abandonar maus hábitos não prejudicará nossa sensação de bem-estar, mas nos levará a uma felicidade duradoura. Por exemplo, se você deseja abandonar o hábito de gastar sem pensar, diga a si mesmo que gastar sem pensar não melhora sua qualidade de vida, que o que você compra costuma ser inútil e aumenta seu estresse financeiro. Economize esse dinheiro e você não ficará confuso quando encontrar o que realmente precisa. Depois de tomar medidas para estabelecer um hábito, o próximo passo é repeti-lo para adquirir um novo hábito. Como facilitar a manutenção? Isso inicia o terceiro estágio do processo de mudança de hábito, a reação. Construir novos hábitos não é um processo único e iterativo. Quanto mais vezes você repete um comportamento, melhor o seu cérebro se lembra dele, e esse novo comportamento que substitui o antigo padrão torna-se uma resposta automática. Nossos cérebros são projetados para nos ajudar a resolver problemas da maneira mais fácil e eficiente possível. Esse princípio é chamado de lei do menor esforço, e nossas ações o seguem. Isso significa que quanto mais energia uma ação consome, menos energia ela tem para ser executada. Minimizar a resistência ao comportamento é a chave para facilitar a manutenção do hábito. Como isso funciona? Este livro mostra duas maneiras de fazer isso. A primeira é antecipar a preguiça futura. Você pode se encontrar em uma situação em que deseja encontrar um livro, mas o procura há anos, ou deseja encontrar o controle remoto da TV, mas não sabe onde o deixou pela última vez e demorou muito. É hora de encontrá-lo. Fazer as coisas de maneira diferente e organizá-las cada vez que você as usa torna as coisas muito mais fáceis. Sempre pensamos que limpar a mesa ou limpar a sala é uma tarefa árdua, mas tudo isso na verdade reduz o custo de sua próxima jogada. Por exemplo, você pode arrumar sua mesa depois do trabalho e colocar seus artigos de papelaria em um local designado para saber onde estão na próxima vez que precisar. Então, da próxima vez que você for trabalhar, ver uma mesa organizada não apenas fará você se sentir mais organizado, mas também aumentará sua produtividade. Outra forma de reduzir a resistência é a chamada regra dos 2 minutos. O autor afirma que leva menos de 2 minutos para formar um novo hábito. Você pode estar pensando, bem, por que não tornar isso um hábito? Melhora quanto mais tempo dura? Se você deseja desenvolver o hábito da leitura, quantas páginas consegue ler em 2 minutos? E quantas páginas você consegue ler em 30 minutos? Mas você pode mudar de ideia e ler 2 páginas em 2 minutos. Essa pode ser uma abordagem melhor. Você pode pensar que ler 2 páginas é muito mais fácil do que ler o livro inteiro, mas quando você abre um livro e olha para ele, você se pergunta, como posso virar apenas 2 páginas? Você sempre quer ver o que está escrito lá? Por outro lado, quando você lê um livro, gradualmente se absorve na leitura e pode se tornar viciado. A regra dos 2 minutos foi projetada para reduzir a tensão mental e facilitar a gravação. Na verdade, toda a rotina pode ser reduzida para uma versão de 2 minutos. Por exemplo, para treinar você pode começar com agachamentos. Para limpar a cozinha, comece lavando a louça. Para caminhar 3 quilômetros, comece amarrando os cadarços, porque o mais importante para estabelecer um hábito é agir. Depois que começamos algo, muitas vezes continuamos sem perceber. Quando você deve parar? Pare quando se sentir melhor. Isso parece um pouco contra-intuitivo. Não é melhor desenvolver um hábito e mantê-lo pelo maior tempo possível? Por que você está desistindo quando está bem? Pense em uma ocasião em que você estava fazendo algo bom e, de repente, surgiu uma questão particularmente urgente. Como você está se sentindo? Você terminou com esta pergunta urgente e você vai voltar para completar a frase? Você pergunta primeiro? O grande escritor Ernest Hemingway também usava essa grafia e parava na hora certa se estivesse escrevendo bem. Mesmo que nada o inspire no dia seguinte, você pode continuar escrevendo no mesmo estilo da última vez e se inspirar em outro novo produto enquanto escreve. Agora que você sabe exatamente quais hábitos deseja mudar, está pronto para mudá-los e implementá-los. Então, como você transforma seu novo hábito em algo que deseja manter? Simples assim. Isto devia ser divertido. Este é o passo final no processo de mudança de hábito, a recompensa. Em Karachi, o centro econômico do Paquistão, as condições sanitárias eram tão ruins na década de 1990 que mais da metade da população vivia em favelas. As chamadas casas são na verdade feitas de velhas tábuas de madeira, blocos de concreto e alguns restos de madeira, e as estradas estão cheias de lixo. Este ambiente insalubre e a densidade populacional tornam as pessoas suscetíveis a várias doenças.
Essa crise de saúde pública foi documentada por um especialista em saúde chamado Stephen Hubby, que descobriu que o simples ato de lavar as mãos pode melhorar a saúde das pessoas. Mas não é que as pessoas não saibam a importância de lavar as mãos, é que elas não lavam as mãos regularmente. O que fazer? Hubby teve essa ideia e decidiu fornecer aos residentes um novo sabonete que fizesse mais espuma e cheirasse melhor. As pessoas estão começando a perceber que lavar as mãos não é mais uma tarefa árdua, mas um passatempo agradável. Gradualmente, mais e mais pessoas estão acostumadas a lavar as mãos. Como você pode transformar essa rotina em algo divertido? O livro também fornece várias maneiras de fazer isso. Existe apenas um princípio: comente de forma rápida e clara. Recompense-se por realizar comportamentos habituais no momento certo e, idealmente, esclareça como o novo hábito o beneficiará. É importante entender que nossos cérebros preferem recompensas tangíveis e de curto prazo. Por exemplo, se você deseja desenvolver o hábito de administrar seu dinheiro, pode criar um livro razão. Ao anotar todas as suas receitas e despesas, você saberá exatamente quanto gasta e quanto economiza cada mês. Você também pode acompanhar seus hábitos diariamente com um diário ou cronômetro para ver quando e por quanto tempo você fez isso. Isso lhe dará uma sensação de realização e fará você se sentir melhor. Você continua e continua. Seguindo essa prática, o autor quer lembrá-lo de que não há problema em interromper. A continuidade ao longo do tempo é importante. Devemos transcender o perfeccionismo. Porque não é tudo em si e é importante trabalhar sempre na direção certa. Se você deseja mudar maus hábitos, o processo é exatamente o oposto. Em outras palavras, você pode transformar maus hábitos em desagradáveis. Por exemplo, você pode contar a um amigo sobre as consequências de seus maus hábitos. Afinal, expor seus problemas publicamente é humilhante. Se você não suporta mostrar seus maus hábitos, também pode se punir por repetir maus hábitos e construí-los. Conclusão: essa é a essência do livro. Retome o controle de seus hábitos. Vamos resumir. Os hábitos não são difíceis de mudar, dizem os autores, mas estamos usando-os da maneira errada. A forma mais eficaz de mudar hábitos não é traçar metas, mas focar nos sistemas e melhorar cada detalhe. Para o desenvolvimento do hábito, os autores propõem um modelo que contempla 4 estágios: abandono, desejo, reação e recompensa. Esses 4 estágios correspondem às 4 leis do comportamento. Assim, os estímulos tornam os hábitos mais visíveis, os desejos tornam os hábitos mais atraentes, as respostas tornam os hábitos mais fáceis e as recompensas fazem com que os hábitos funcionem. É divertido manter o hábito. Concluindo, o autor reitera: a maior ameaça ao sucesso não é o fracasso, mas o esgotamento. Quando você repete uma ação por muito tempo e a rotina se torna chata, como você continua? Na verdade, o esgotamento é um sinal de que a vida precisa ser complicada. Existe uma lei da psicologia chamada Lei Jerks-Dodson. Isso significa que as pessoas ficam mais motivadas quando se deparam com tarefas bastante difíceis que exigem esforço. Em outras palavras, se for muito difícil, você vai querer desistir, e se for muito fácil, você ficará entediado. Quando você está se sentindo exausto, ele lembra que é hora de se esforçar mais. Depois de ler este livro, gostaria de compartilhar o sentimento de que a mudança de hábitos não é um fim em si, mas que o crescimento humano é o objetivo final e que os hábitos são apenas um meio de trabalho. A mudança começa quando você percebe quem você quer ser. Neste ponto, tudo o que você precisa fazer é agir e fazer uma mudança. Os hábitos simplesmente economizam esforços e tornam a ação mais fácil. Isso é tudo o que há para ouvir.